Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E antes da gente começar, eu quero te pedir um pequeno momento de pausa. Respira fundo, devagar. Talvez tu tenha chegado até esse vídeo porque existe uma história no teu coração que ainda não se resolveu completamente. Uma relação que terminou, ou que ficou confusa, ou talvez exista outra pessoa no meio dessa história. E mesmo quando a gente sente que precisa seguir em frente, algo dentro de nós parece que ainda puxa, nos prende. Às vezes é o sentimento, às vezes é a esperança, às vezes é a lembrança do que poderia ter sido. E hoje as cartas não vêm aqui para alimentar expectativas ou para te iludir. Hoje as cartas vêm para trazer uma clareza emocional, para ajudar a você entender porque essa história ainda te prende e qual é o movimento energético que está acontecendo agora. Então se permita ouvir essa leitura com o coração aberto, mas também com muita maturidade emocional. Para essa leitura nós temos duas opções. Então eu quero que tu escolha entre a opção 1 e a opção 2. Não escolha pela lógica, olhe para as duas opções, respira e perceba qual delas que te chama primeiro. Pode ser aquela que tu olhou primeiro, aquela que te trouxe uma sensação diferente. E quando tu tiver escolhido, pode seguir o vídeo. E se tu não escolheu ainda, dê uma pausa, escolha, leve o tempo que precisar, mas eu vou ir dando andamento aqui, tá bom? Então vamos lá para a opção de número 1. Número 1. Essa conexão teve muito significado na tua vida, né? Não foi uma história superficial. Aqui houve troca, intensidade, um tipo de ligação que marcou profundamente o teu coração. Só que o que aparece aqui é que em algum momento essa relação ela entrou num lugar de desequilíbrio e de decisões difíceis. Existe entre vocês dois uma dinâmica onde a razão e os sentimentos parecem sempre estar disputando espaço. Essa pessoa com quem tu viveste essa história é alguém que costuma agir muito pela mente. Essa pessoa ela analisa, ela calcula, ela observa e muitas vezes ela esconde o que sente atrás de uma postura mais controlada. E enquanto isso, tu aparece com uma energia muito forte de presença, de magnetismo e de entrega emocional. Tu é alguém que ama com intensidade e que costuma investir de verdade nas relações. Só que o problema é que, em algum momento dessa história, tu começaste a perceber que estava carregando peso demais sozinha. Talvez tu tenha esperado atitudes que não vinham. Talvez tu tenha exigido uma promessa. Talvez tu tenha criado uma expectativa. Ou tu teve aí simplesmente a sensação de que a relação estava empacada, não avançava. E quando uma relação ela entra nesse lugar de espera prolongada, ela começa a desgastar emocionalmente quem tá ali, né? Essa pessoa ela parece ter sentimentos por ti, sim. Existe sensibilidade, existe afeto. Só que ao mesmo tempo existe uma dificuldade muito grande de tomar uma decisão muito clara. Isso faz com que a relação fique num movimento de vai e volta, de aproxima e se afasta, de promete e recua. E é justamente isso que te mantém presa. Porque sempre que aparece que a história terminou, algo acontece. É um contato, é uma lembrança, é um gesto. E tu sente que existe algo ali ainda. Reacende uma esperança, cria uma expectativa. E as cartas aqui trazem uma mensagem muito importante para ti nessa leitura. Existe um ciclo emocional que está pedindo um encerramento consciente. Não porque tu precisa apagar o que tu sentiu, mas porque a vida está tentando te levar para um novo começo. Existe amor dentro de ti, que ainda pode ser vivido de uma forma muito mais leve, muito mais verdadeira. Só que, para isso acontecer, tu precisa parar de carregar sozinha uma história que já se mostrou muitas vezes a dificuldade de se sustentar. E nos próximos tempos existe uma possibilidade muito forte de virada emocional na tua vida.
De um momento em que tu começa a enxergar essa relação com mais lucidez e percebe que merece viver algo que não exija tanto esforço para existir. Só que tu precisa encerrar um ciclo. Precisa fechar a chave. E se essa leitura te tocou e tu sente a necessidade de entender melhor a tua história, as consultas particulares estão disponíveis e o meu contato está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E não se esqueça também de deixar um gostei, de se inscrever no canal, assim tu não perde nada, nenhum vídeo, e a gente continua essa conversa num próximo vídeo, tá certo? Até lá! Então vamos lá para o número 2. Número 2, já vem comigo, já traz tua energia, já mentaliza essa pessoa. Bora. Número 2. Número 2. Existe aqui uma história que deixou marcas muito profundas no teu coração, né? Essa conexão, ela começou com muita intensidade. Eu vejo aqui que vocês tiveram muitos momentos de alegria, de conexão verdadeira, de sensação de que vocês se entendiam. Mas em algum momento, em algum ponto dessa história, algo aconteceu que trouxe uma quebra, uma decepção ou uma mudança muito brusca. Pode ter sido uma atitude inesperada, uma escolha difícil, ou até mesmo a presença de outra pessoa interferindo na relação. O que aparece aqui é que tu passou por um processo de luta emocional dentro dessa história. Houve tristeza, houve frustração, talvez até uma sensação de que tu não conseguiu compreender completamente porque tudo aconteceu da forma que aconteceu. Já essa pessoa, por outro lado, parece ter uma personalidade impulsiva. Alguém que pode agir rápido, que fala coisas intensas, que cria movimento, mas nem sempre sustenta emocionalmente aquilo que inicia. Entre vocês dois ainda há atração. Entre vocês dois ainda existe conexão. Isso a tiragem não nega. Só que ao mesmo tempo existe uma energia muito forte de instabilidade e de repetição de padrão. Essa pessoa, ela pode voltar e aparecer, mandar mensagem, criar uma aproximação e depois desaparece novamente. Esse tipo de dinâmica, ela cria um vínculo muito difícil de soltar. Porque a esperança, ela sempre volta quando essa pessoa reaparece. Mas aqui as cartas trazem uma mensagem muito clara. Esse tipo de energia, de apego emocional forte entre vocês dois, existe. Existe. Existe um tipo de ligação que mistura desejo, lembrança, dependência. E quando uma relação entra nesse lugar, ela deixa de ser saudável. Uma ruptura é necessária. Não como castigo, mas como uma libertação. Às vezes o maior ato de amor próprio que a gente pode fazer é aceitar que existe alguém que mexe profundamente com a gente, mas que não consegue construir uma relação estável. E essa história, ela pode continuar voltando enquanto tu mantiver a porta ali entreaberta. Mas quando tu realmente decidir se libertar, fechar a porta, realmente, a vida, ela começa a reorganizar o seu caminho de uma outra forma. E seja qual for a opção que tu escolheste, existe uma mensagem aqui muito importante, que nem todo sentimento precisa continuar sendo vivido para sempre. Algumas histórias passam para a nossa vida para ensinar algo sobre amor, para ensinar sobre limites ou o próprio valor. E às vezes soltar não significa que o sentimento tenha acabado, mas significa apenas que tu escolheu se respeitar mais do que escolheu insistir na dor. Cuide do teu coração, cuide da tua energia. E se enrolei toda, mas vamos lá. Se esse vídeo fez sentido para ti, me conta aqui nos comentários qual opção tu escolheste. E se tu precisa olhar com mais profundidade para tua história,
As consultas particulares estão disponíveis, meu contato está aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficar muito feliz em poder te orientar de uma forma mais individual. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo.